No Brasil, o cordel surgiu na segunda metade do século XIX e expandiu-se da Bahia ao Pará antes de alcançar outros estados. Os folhetos, vendidos nas feiras, tornaram-se a principal fonte de informação e divertimento da população, que via neles, de maneira quase simultânea, o jornal e a enciclopédia. Um dos principais nomes do cordel brasileiro é o poeta Patativa do Assaré. A literatura de cordel e a obra de Patativa do Assaré são os temas do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde Ivone Maia, doutora em literatura comparada pela Sorbonne e pesquisadora da Casa de Rui Barbosa. Seja bem-vinda. Casa de Rui Barbosa, onde eu fui buscar a abertura do programa justamente no site, e no site fala sobre divertimento e informação. Como é que a gente pode, para quem porventura nunca tenha entrado em contato com a literatura de cordel, explicar para as pessoas o que é e a potência que ela tem? Bom, a literatura de cordel surge como uma espécie de jornal almanaque no sertão. Pessoas com pouquíssima escolaridade, uma população rural, que se valiam exatamente dos contos e da oralidade que era transmitida através daqueles cantadores repentistas. Lembrando que nós temos essa literatura de cordel no Brasil inverso, ao contrário da literatura de cordel portuguesa e espanhola, que nos veio, né, na bagagem, como a gente chama, dos colonizadores, e que nós fizemos, então, o acréscimo da viola ou da rabeca. E o povo, quase todo analfabeto, ia para as praças ouvir esses cantadores que contavam ou causos da Idade Média ou bem mais anteriores, ou então o acontecido na época, né? O que a gente chama de poemas de época. E isso valia como um jornal. Então, os primeiros grandes poetas de literatura de cordel, eles funcionavam dessa maneira. Eles imprimiam seus próprios folhetos, eles iam para cidadezinhas próximas divulgar e vender, e depois eles tinham agentes, que é muito sofisticado isso, né? Ter agentes em cada praça para vender aqueles folhetos. Aquilo esgotava rapidamente, milheiros, essa edição é sempre em milhas, e o povo continuava a consumir. No site da Casa Rui eu faço menção a isso. A autoria, no caso, embora fosse deturpada, não era levada em consideração, porque o povo já sabia de que poeta era aquele verso, de tão memorizado que aquilo estava. Então tem uma função meio terapêutica, meio de manter o laço social, né? A literatura de cordel é a manutenção de um laço social, né? Que bonito, bonito isso mesmo. E aí a gente fala também que surgiu na segunda metade do século XIX. E você faz uma divisão entre poetas da primeira geração e poetas da segunda geração. E aí tem uns nomes que eu vou citar, porque é importante falar esses nomes. Claro. A Betânia fala num trabalho tão bonito, né? Como é importante a gente conhecer os nossos poetas populares, né? Você cita alguns. Antônio Ferreira da Cruz, Francisco das Chagas Batista, João Melquíades Ferreira da Silva, Severino Milanês da Silva, Silvino Pirauá de Lima, José Camelo de Melo Rezende, Leandro Gomes de Barros. Como é que a gente pode falar sobre esses poetas, sobre essa geração? Essa geração que é para nós, os que estudam, né, a literatura de cordel impressa, a mais importante no sentido de que nasce numa região determinada da Paraíba, chamada Serra do Teixeira, que na historiografia da própria Paraíba, ela é considerada Atenas dos cantadores e berço do cangaço, porque ali nasce Antônio Silvino. Então tem uma coexistência, cangaceiro, né, o chefe de um bando, e ali já tem uma coexistência. Embora os poetas populares todos façam referência a essa ribeira, no cordel todo lugar de nascimento é considerado ribeira, e eles, cantadores, se denominam como oriundos de tal lugar. Por exemplo, Patativa do Assaré nada mais é do que um poeta oriundo do Assaré, que é um município do Ceará, né? E aí a gente tem vários exemplos. Todos, na maioria, no caso da literatura de cordel inicial, que surge por volta de 1840, primeiros folhetos 1890, impressos pelo Leandro Gomes de Barros, que é considerado o cânone dessa literatura por todos. É considerado o primeiro sem segundo
em todos os versos que eu li. O primeiro sem segundo, porque é imbatível. Nessa geração, eu destaco alguns nomes, por exemplo, Silvino Pirauá de Lima é o enciclopédico para todos eles que versejavam juntos. Então, por quê? Porque tinha uma ciência de cantar muito elevada. Há uma dicotomia interessante na literatura de cordel dessa geração, que são os poetas de gabinete, os poetas de bancada e os cantadores repentistas. Os cantadores repentistas são considerados os que repetem o verso dos poetas de gabinete, né? Ou os de bancada. Por que de gabinete ou de bancada? Porque eles acreditavam que eles tinham semelhança com os grandes poetas eruditos, que se abancavam para escrever. E de gabinete porque é formalmente o lugar onde você produz, se tranca, né, para produzir uma obra, no caso. E é muito interessante você pensar que na literatura de cordel, não sei se isso, eu li muito sobre isso com bibliografias bem antigas, eles se consideram também herdeiros de gaveta, que é o seguinte, naqueles grandes solários nordestinos, você tem sempre aquele móvel antigo que tem um grande gavetão. E ali ficam as memórias, ficam as coisas mais importantes. E os poetas se consideravam uns dos outros herdeiros. Herdavam o estro, né, como a gente diz, herdavam o dom de cantar ou o dom de escrever a poesia, né? A maioria desses poetas da primeira geração é cantador e é repentista e poeta. E uma coisa fundamental que você fala, eles mesmos imprimiam seus próprios folhetos, né? A xilogravura que acompanha também é uma outra arte muito importante. A xilogravura é mais posterior ao prelo. O Leandro, o Ataíde, que está nessa primeira geração, o José Martins de Ataíde era o maior editor do Nordeste até 1921. Leandro morre em 18, começam a publicar. Leandro é considerado o primeiro poeta que imprime mesmo e assina a autoria. Tanto que eu digo que Leandro é um marqueteiro, porque ele imprimia no prelo, ele pegava o trem, ia vender nas praças, né? Tinha agentes e vendia. Então ele é considerado total, né? Ele fazia toda, digamos assim, o sistema ali. E ele, quando começa a ter muita produção, ele passa esse prelo para o João Martins de Ataíde. Então, são poetas que imprimem no prelo, e o Leandro, particularmente, que é o acervo que eu mais me detive, que é um acervo de folhetos raros, ele ia ao Recife, tirava aqueles clichês dos grandes jornais e imprimia nas capas dos folhetos os clichês. Portanto, nós não temos xilogravura. Xilogravura a partir de 20, 30. E aí os poetas começam a usar desenhistas, né, xilógrafos. Mas a gente, na literatura tradicional, a primeira geração é sempre prelo. E é interessante, né, porque você está contando, a gente fica fazendo essa imagem de toda essa sociedade girando em torno dessas obras, né, que atualizam os acontecimentos, que trazem ludicidade. E muitos poetas e escritores brasileiros narram a importância da literatura de cordel também para terem feito a sua obra, como Mário de Andrade, Guimarães Rosa. João Cabral de Melo Neto tem um poema que começa, que chama Descoberta de Literatura, né? No dia a dia do engenho, toda semana durante, cochichavam-me em segredo. Saiu um novo romance. E da feira do domingo me traziam conspirantes para que os lesse e explicasse um romance de barbante. Então, né? Tem Jorge Amado, Suassuna, Drummond. Claro. É importante a gente falar, né? Como essa literatura é popular, mas essa literatura também atinge outras camadas. Essas pessoas têm, na sua poesia, uma forma muito mais ampla de atingir. Eu só vou mencionar, porque eu vi que você fez uma enumeração, mas escapou, um poeta, que é Bandeira. Bandeira diz que se ele estivesse no Recife, ele teria publicado a primeira edição de Cinza das Horas bem facilmente, porque teria impresso ali junto dos cantadores mesmo, nos folhetinistas de cordel. E eu não teria gasto tanto dinheiro, ele custeia a primeira edição. Então, esses poetas que a gente considera eruditos, eles, de certa forma, reconhecem o valor e a difusão que é a literatura de cordel
porque para a obra deles foi fundamental, quer dizer, todos são devedores, né? E aí vocês falam também no site, você fala na sua pesquisa, poetas da segunda geração. João Martins de Ataíde, Manuel Camilo dos Santos, José Pacheco, Manuel Pereira Sobrinho, João Ferreira de Lima, Minelvino Francisco Silva, José Soares, José Costa Leite, José João dos Santos, Azulão, Raimundo Santa Helena, Rodolfo Coelho Cavalcante, Manuel da Almeida Filho, Francisco Salles Areda, Gonçalo Ferreira da Silva. O que é essa outra geração? Essa outra geração, ela vem depois da década de 40, praticamente, mas há poetas importantíssimos também. Não que todos da primeira não sejam. Eu digo, há uns que ganham notoriedade e há outros que não são tão notórios, mas são importantes. Por exemplo, você tem Manuel Camilo dos Santos, que é importantíssimo para nós. Você tem, por exemplo, Pavão Misterioso, já é um dos autores, já está nessa segunda geração. E você tem até quase o século XX já, né? Já no finalzinho do século XX, você ainda tem nomes que representam muito, né? Tem a fundação daquela Academia Brasileira de Cordel, o Gonçalo é um dos fundadores e também é poeta, exatamente. E esse livro aqui, a capa é justamente 90 anos do Pavão Misterioso, né? Exato. Essa é a 20ª antologia da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Mas o que é interessante é que o Pavão Misterioso, por exemplo, que permanece um ícone na literatura de cordel, porque também foi musicado, né? Ele é um poema de extração persa, né? Então, a fabulação, como a gente fala em literatura, a fabulação para a gente, que é mais importante, eu diria que a dicotomia da primeira para a segunda geração, se você quiser uma opinião sincera de um analista, seria, na primeira geração, você ainda está preso a uma fabulação europeia. O poeta invoca a musa. Há vários poetas de cordel que invocam a musa nesse limiar do século XIX para o XX, né? Então, ele começa invocando realmente, como um Camões. Na segunda geração, você já passa por um processo mais dinâmico da sociedade. Esse poeta já perde um pouco a fabulação no sentido mais literário. Ele já é mais casual, já é mais caso a caso. Não deixa de ser literário, mas não é com aquela força, né, da transmissão oral que a gente tem nos grandes contos, né? E a gente abriu o programa também falando de Patativa do Assaré, né, como um, talvez, dos mais notórios desses escritores de cordel. A gente vai falar mais sobre Patativa do Assaré no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre literatura de cordel e sobre Patativa do Assaré. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Ivone Maia. Vou ler agora um trechinho aqui do Patativa para a gente já começar a conhecê-lo através da própria obra. Sou matuto do Nordeste, criado dentro da mata, caboclo, cabra da peste, poeta cabeça chata. Por ser poeta roceiro, eu sempre fui companheiro da dor, da mágoa e do pranto. Por isso, por minha vez, vou falar para vocês o que é que eu sou e o que eu canto. Sou poeta agricultor do interior do Ceará. A desdita, o pranto e a dor, canto aqui e canto acolá. Sou amigo do operário que ganha um pobre salário e do mendigo exigente e canto com emoção o meu querido sertão e a vida de sua gente. Já dá uma noção bastante de quem é esse poeta, né? Você já falou que ele é do Assaré e Patativa é uma ave, né? Cantadora, muito importante. Melancólica, né? O canto é melancólico. E aí eu aproveito fazer essa metáfora e remeter ao seguinte: quando ele se denomina Patativa do Assaré, ele se denomina por uma ave canora, porém melancólica. E digamos que a fabulação, no caso do Patativa, é mais tom político-social. E melancólico porque lamenta, né, sempre as desditas do povo sertanejo. Ele se denomina Patativa do Assaré porque o canto é melancólico, mas é um canto que pede justiça. E ele faz uma brecha entre lá e cá, que é uma dicotomia célebre na literatura brasileira. O lá está sempre distante, é sempre o melhor, o lá é a cidade, o lá é o povo ilustrado, é o povo que estuda, e o cá é o sertão. O sertão é o lugar de sofrimento, né? E ele, então, se autodenomina o poeta daqui, do sertão, imaginando que nós estivéssemos
no Assaré, né? E essa dicotomia passa para o plano político. Então, você tem uma dicotomia lá e cá no plano teórico literário, porque ele, às vezes, ele espeta um pouco o poeta erudito, né? Espeta um pouco é metáfora, ele espeta bastante, né? Mas é interessante quando você pensa no Mário de Andrade em relação ao Patativa. O Mário de Andrade tem uma frase que eu amo e que eu cito muito, que é o seguinte: ele volta de Natal em 1929, lá na casa do grande amigo que é Câmara Cascudo. Ele era, inclusive, ele era compadre de Câmara Cascudo, porque batizou o filho, né, de Câmara. E aí ele chega em São Paulo desnorteado de tanta coisa que ele viu, ouviu cantar, porque ele está recolhendo músicas do Nordeste para aquele livro famoso que não passou do prefácio, que é Na Pancada do Ganzá. E Mário diz o seguinte: ficou impressionado com um cantador de coco chamado Chico Antônio, que ele depois levou para a discoteca, houve gravações, dizendo o seguinte: este pernosticismo deliciosamente irritante dos cantadores de cordel. Então, vejam bem, ao mesmo tempo em que a Assaré fala de uma poesia matuta, roceira, Mário, que é o erudito, se via numa posição absolutamente subalterna ali, né? Não conseguia entender que tanta erudição é essa que vem desses cantadores. Num artigo muito importante de Mário para um semanário de São Paulo, ele cita a traição da memória. O que é a traição da memória? Ele diz que no canto do cantador nordestino, estamos falando de repentes, repentistas, você tem um desnivelamento e um nivelamento. O desnivelamento corresponde ao momento em que o cantador busca uma canção ou busca os versos de outrem, não é dele, porque o cantador repete, né? E pasteuriza ali, uniformiza, faz uma espécie de plano zero, repetindo uma fórmula já fixa. Mário definindo isso como traição da memória. Por quê? Ele já tem um repertório, o cantador já vem de um repertório grande, popular, então ele repete aquela fórmula fixa e depois ele passa a nivelar por cima. Ele entra com a criatividade. E aí Mário chama isso a traição da memória. Por quê? Porque já há uma criatividade. Quer dizer, a memória popular que ele tinha como herança, ele acrescenta a criatividade e a inventividade. Por isso esses cantadores se tornam poetas, né? Então, essas dicotomias são muito interessantes quando você tenta fazer essa fronteira erudito popular que não existe. Sim, isso é uma criação, inclusive, muitas vezes que carrega um preconceito, né? Exato. E que acaba fazendo com que a gente valorize mais uns do que os outros, claro, né? Quando entre eles, muitas vezes, acontece essa troca que é fundamental, né? O próprio Patativa, se você lembrar um pouco, era uma pessoa sem escolaridade, né? 6 meses apenas 6 na meses escola. aprende na escola e tal, mas diz que fez versos como um cabra vaidoso, imitando Bilac, e fez um verso para Camões, porque Camões é o parâmetro. Camões e Rui Barbosa são os parâmetros desses cantadores. O Rui Barbosa é elogiado em vários poemas como inteligência do seu Rui Barbosa, quengo de seu Rui Barbosa. E eu fiz questão de colocar isso no site da Casa Rui. Quando a gente tem um filme muito interessante, né, para quem quer conhecer e ver pessoalmente Patativa falando seus poemas, é muito lindo, chama Patativa do Assaré, Ave da Poesia, de Rosenberg Cariri, que é disponível na internet. E ali a gente entra em contato com essa figura carismática, com essa figura querida, né, em que todo mundo festeja, homenageia, e eu acho que isso fala um pouco desse poeta e da relação das pessoas com esses poetas, né? De como que isso acaba mexendo com o afeto também dessa população e, consequentemente, de quem tem acesso a essa poesia, né? Eu acho muito importante a gente lembrar a questão da oralidade nesse momento. São poetas, no caso do Patativa, que
cantam a sua poesia, até porque foram musicados seus versos, né? A gente sabe que Luiz Gonzaga divulga a obra através daquele poema célebre Trispartida. Que é lindo. E depois ele vai sendo replicado em várias mídias, né? A cinema, a peças de teatro. Quer dizer, ele se torna praticamente um difusor, né? Um divulgador da poesia. Né? É, que você falou em peça de teatro, lembrei de Concerto de Espinho e Fulô, da Exato. Companhia Teatro Tijolo de São Exatamente. Paulo, que é uma montagem belíssima, Belíssima, né? E aí eu aproveito a brecha para falar o seguinte: o poder dessa palavra cantada, não necessariamente musicada, a palavra oral, no sentido da oralidade, ela adquire nesse Patativa aquilo que o Zumthor falava de absoluta vocalidade. O que é isso? Paulo Zumthor é um especialista em literatura medieval que passou a vida inteira estudando a trajetória dos aedos, dos grandes cantadores na Idade Média, dos Minnesänger, que são os menestréis, e ele diz que todos esses são considerados intérpretes, e ele cria uma categoria chamada vocalidade. Maior do que a oralidade, ele considera que a voz desses intérpretes é que autorizam, dão poder à palavra poética, que é uma palavra pública. No sentido de, a palavra poética, ela autoriza o poeta ou aquele intérprete a difundir conhecimentos, a rechaçar desmandos. E me lembra muito o Patativa nesse sentido, né? Porque a vocalidade está presente, ele autoriza, né, na obra dele essa função. E a rechaçar desmando, o Patativa ele foi um poeta engajado completamente no dia a dia da sua gente e também no dia a dia do Brasil como um todo. Esteve presente na campanha das Diretas Já, em vários outros momentos ele estava lá como poeta falando e trazendo a sua poesia, né? Você tem uma preferida dele que você quer ler para a gente, O Peixe? Vou ler. O Peixe me surpreendeu porque o peixe é uma fatura, como a gente diz em literatura, erudita. E eu, ao lê-lo, eu pensei imediatamente em Olavo Bilac, sem saber ainda que ele tinha estudado um manual de versificação de Bilac e Guimarães Passos, que eram aqueles poetas, né, do século XIX, os mais conceituados. Vejam o início. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista, ferra inconsciente, ficando o pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Gente, isso é uma obra-prima, né? Nesse caso, ele absolutamente compactua com a dicção erudita. E ele revela isso, dizendo que ele era um cabra vaidoso. Quer dizer, a distinção, ele queria fazer poesia, como todos, né, se arbitram em fazer poesia erudita, mas se posicionando como um poeta matuto. Só que ele também sabe fazer poesia erudita a ponto de fornecer um soneto. São quadras, mas o espírito é de soneto, né? A gente pode dizer que é um ponto fora da curva da obra dele, Total. porque a obra dela tem uma comunicação muito direta, Claro, né? a linguagem é muito popular, né? A ênfase nos vocábulos talvez grafados de maneira incorreta, mas que o povo entende, aquela coisa bem tradicional que a gente sabe, né? Para ver um trechinho. Há um cabelo branco de vergonha, lhe disseram os pretos. Não se oponha, você nos causa um sofrimento atroz. Se retire, saindo da cabeça e o mais breve daqui desapareça. Não queremos você perto de nós. É também para ver que tem também um humor presente, Claro. né? Tem uma delícia nessa
nessa poesia que exato, faz de Patativa um grande, né? Um grande. E eu fiquei muito espantada com esse poema, até porque você já mencionou como um fora da curva, mas eu acho que ele condensa, é quase um poema metonímico aí, porque ele condensa a opressão nessa última frase. E aí ele vem para o camponês, né? E a obra dele... E aí é um Patativa clássico. É um Patativa clássico, porque aí a obra dele está dividida em poeta e agregado. Ele fala do agregado como um pobre miserável, mas fala do cidadão na cidade. Ele fala do operário como uma classe semelhante ao do agregado. Em um determinado momento tem um poema que chama Terra Natural, que ele vai absolutamente fundir os dois numa única questão: justiça social e direitos humanos. Medeiros Braga é um cordelista contemporâneo, encontrei ele em João Pessoa e percebi que ele tinha um cordel sobre Patativa. Então é o poeta, O poeta, voltando para o cordel agora exato, como tema. como tema, é. E eu acho que isso nos ajuda a encerrar esse belíssimo programa, Ivone. Só fazendo um reforço, ele volta como tema e ele é motivo de tese e foi motivo há anos de estudo na Sorbonne, né? O professor Raymond Cantel, que tinha a cátedra de literatura popular, leva a obra do Patativa para inaugurar a disciplina. Sem deixar de ser amado aqui. Sem deixar de ser amado. Por sua gente, que eu acho que aí a gente entende a alma de Patativa do Assaré. Com certeza. Obrigadíssimo pela presença aqui conosco hoje, é uma delícia. Eu que agradeço. Ouvir você. Obrigada. O programa Ciência e Ciência é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.